Eu vou abrir aqui. Que eu já vou deixar aberto. Ivan, já estamos ao vivo lá no YouTube. Eu vou olhar aqui se já temos alguém lá nos assistindo. Deixa eu acompanhando aqui. A gente ainda tem 5 minutinhos. Deixa eu ver se já temos alguém lá. Estou abrindo aqui. Já temos 8 pessoas, Ivan. 8 pessoas chegaram. Aqui. Ó, diminui meu som para não dar problema. Ó, já temos aqui um oi da Kathleen Vogel. Sejam bem-vindos todos. A Tica Zanelli também está aqui. Boa noite, Tica. A gente está esperando o horário, às 19 horas, para nós começarmos. Vocês podem ir, enquanto isso, colocando aqui no bate-papo como que está para vocês essa vida de pandemia, o que trouxe vocês para esse bate-papo aqui. E, Ivan, eu estou mandando para você no seu WhatsApp o link, se você quiser ver o bate-papo pelo seu celular também. Só vou te dar a dica para você colocar no mudo, senão você vai ter 2 sons, 2 retornos. Deixa eu ver aqui. Olha, já temos gente chegando. Andréia Ramos, Larissa, Maria Clara, Solange Rabelo, Nadir Maria. O pessoal que está chegando antes das 7. Já estamos aqui com 13 pessoas entrando. Nosso horário é às 19 horas. Pode avisar os colegas, quem tiver aí com WhatsApp, que a gente vai procurar iniciar no horário. A Josineide Santos também já está aqui acompanhando. Vamos só esperar dar o horário para as pessoas poderem nos ver. Eu vou deixar aqui uma tela para quem chegar saber o que está assistindo. Deixa eu começar a compartilhar. Ivan, se quiser já abrir o seu áudio para ir testando. Tranquilo, tá fácil. Pronto. Tá bom o volume do som? Eu estou ouvindo bem. Vocês que estão no YouTube, gente, vocês estão ouvindo bem a minha e ao Ivan? Sempre tem uma diferença de tempo, né, entre o Zoom e o YouTube. Sim. Ó, o pessoal está dando já aqui um retorno, obrigada, que o áudio está ok. A imagem também. Olha, tem o pessoal aqui da Bahia. Interessante, gente. Coloquem, por favor, a cidade e o estado de vocês, para a gente saber. E... Nossa, estou vendo aqui o pessoal da Escola Silva Brito. Que saudade. Lá da Bahia também, Ivan. Maravilha. Por favor, coloquem de onde vocês são, para a gente ter uma ideia aqui no bate-papo de com quais estados a gente está conversando.
Ivan, são 7 horas, uma aula sempre começa no horário, né? Mas a gente tem 5 minutos de tolerância. Tá certo. Temos aqui Recife, Minas Gerais, ou seja, Pernambuco, Minas Gerais, Andréia, lá de Recife, Brasília. O pessoal está começando agora a entrar, deu o horário. Olha, o pessoal recebeu pela Escola Parque, 313, 314, lá de Brasília. Olha, Itapecerica, Minas Gerais, São Gonçalo, Medeiros, em Minas, Luz, em Minas, BH, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Pindorama, mas ela é de São Paulo, capital, Morro do Ferro, Minas Gerais, Itaúna. Vamos ter um público bem rico, Ivan. Excelente, né? Se a gente consegue falar de vários pontos e de vários lugares também. Então, passando por problemas semelhantes aqui no Brasil. Pois é, acho que o espaço desse canal, e o Ivan muito gentilmente aceitou o convite, é justo dessa troca, né? Da gente poder fazer com que as pessoas tenham acesso a mais informações de maneira mais acessível, de maneira mais tranquila, porque a gente precisa disso ainda mais agora. Bom, vou esperar 5 minutinhos, peço desculpa a quem chegou no horário, para nós iniciarmos. Agradeço aqui a presença de cada um, que eu sei que é complicado em época de pandemia, no horário da janta, a gente ter um tempinho para assistir uma live. Deixa eu ver aqui. Olha, Ivan, nós já temos 52 pessoas. E o pessoal está aqui já conversando bastante no bate-papo. Acho que a gente pode começar para frisar o horário e fazer um bom uso do teu tempo. Ok? Então, boa noite para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Oliveira. E esse canal, Raquel de Oliveira Education, foi criado para servir de um espaço onde a gente possa encontrar informação sobre educação e que ele possa virar um legado para além da época da pandemia e que seja um espaço para a gente escutar e também poder falar. Então, quanto mais vocês puderem comentar, escrever, não só durante o vídeo de uma maneira síncrona, que ao mesmo tempo ou depois, eu fico muito à vontade de responder. É um trabalho voluntário meu, então muitas vezes eu não consigo responder na hora, porque eu tenho também o meu emprego, né? De onde eu tenho que também trabalhar nas horas do dia, e como você, estou lidando com essa rotina toda modificada. Nós vamos começar hoje, durante 3 quintas-feiras, uma série de conversas sobre o tema Aprender na Pandemia. Como que a família pode ajudar os estudantes nesse processo? E nós vamos separar hoje sobre educação infantil e fundamental, anos iniciais. Na próxima quinta-feira, dia 21, sobre fundamental, anos finais, o antigo Fundo 2, ou para os mais antigos, o antigo ginásio, junto com o ensino médio, que antigamente se chamava de segundo grau. E no dia 28, nós vamos conversar um pouco também sobre ensino superior. E para conversar com a gente sobre tudo isso que eu falei, eu tive o prazer de convidar e a alegria de ter o convite aceito o professor Ivan Siqueira. O Ivan é professor na USP, a Universidade de São Paulo. Ele tem experiência também na educação básica, né, Ivan, dentro de sala de aula. E o Ivan, atualmente, ele é o presidente da Câmara Nacional de Educação Básica, da Câmara de Educação Básica, perdão, do Conselho Nacional de Educação. E foi o Conselho Nacional de Educação que redigiu um parecer há pouco tempo, que muitos de vocês que estão aqui viram na televisão, ouviram no rádio, receberam minuta das escolas, e-mail. Então, o Ivan está com a gente aqui hoje para conversar um pouco. Ivan, queria que você falasse um pouco o que te traz aqui, por que você aceitou esse convite, por que você sugeriu esse tema,
qual é a pertinência para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Raquel. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Aceitei o convite que, primeiro, você é uma pessoa muito generosa, que trabalha ajudando muita gente, não teria como ser de outra maneira, né? Acredito muito no seu trabalho, acho que você colabora bastante, a gente tem trabalhado junto em várias frentes, eu acompanho, na medida do possível, as ações que você faz aí no Rio e também em outros estados, ajudando prefeituras, secretarias, com o SEB. Então, primeiro por esse motivo. Segundo, porque a gente não foge à luta, né? E o nosso compromisso com a educação nos impede de fugir desse tipo de convite. E terceira, porque também é um prazer sempre poder falar sobre educação, na expectativa de poder ajudar um pouco a clarear alguns aspectos aí, já que estamos passando por um momento bastante difícil na vida brasileira e também na educação, né? Eu sou o Ivan Siqueira, então, para quem não me conhece, atualmente eu sou professor na Escola de Comunicações e Artes, lá da Universidade de São Paulo, mas trabalhei por mais de 10 anos na educação básica, trabalhei no Fundo 2, trabalhei no ensino médio, dei aula em cursinho, dei aula em escola privada, dei aula em escola pública, de manhã, à tarde, à noite, EJA, enfim. Fiz trabalhos também em penitenciárias, então uma longa carreira aí na educação básica. E mais recentemente, depois de aprovado no concurso, eu estou na Universidade de São Paulo, onde trabalho na Escola de Comunicações e Artes. E atualmente sou presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, que, como você disse, fez o parecer 5 de 2020, que deve estar em vias de homologação, que trata um pouco aí da perspectiva da reorganização do calendário, né, do currículo e das atividades educacionais, tendo em vista a pandemia que a gente está vivendo, né? Mas fico à disposição para a gente ir trocando bolas aí e as figurinhas. Muito obrigada, Ivan. Antes da gente começar aqui com uma breve introdução que eu preparei só para a gente ter o contexto, eu queria que você explicasse de uma maneira muito breve para pais, mães, tio, tia, vovó, as pessoas de todo o Brasil, do Brasil mais interior, do Brasil mais capital que estão assistindo a gente, o que é o Conselho Nacional de Educação? Porque para muita gente isso é uma incógnita, né? É só uma sigla, CNE, e a gente não sabe literalmente se é de comer ou de passar no cabelo. Então, que você possa explicar para a gente, né, que todos nós estivemos na escola como alunos e na família temos alguém que está na escola e nos preocupa, e o que o Conselho Nacional de Educação faz na nossa vida. Uhum. Bom, a lei que rege a educação brasileira, chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, normalmente abreviada por LDB, ela previu ali uma instituição que é a continuidade, na verdade, de uma outra, porque havia antes o Conselho Federal de Educação, né, mas com a mudança constitucional a partir de 88 e da LDB, que vem em 96, então surge aí o Conselho Nacional de Educação e não mais federal. As atribuições do Conselho, basicamente, são fazer o quê? Normatizar dúvidas em relação à LDB, porque a LDB ela traça uma série de princípios, de entendimentos, de conceitos e de tarefas que o ensino médio, as modalidades, EJA e assim por diante, ensino superior, e evidentemente há dúvidas, até porque o mundo gira, as coisas vão se alterando e muitas vezes também são inseridas modificações. Muitas vezes o Congresso, a Câmara, o Senado introduz algum aspecto, muda algum artigo, etc. Então, o Conselho muitas vezes tem que fazer o que a gente chama de regulamentação, ou seja, explicar como que aquela alteração feita na lei ela pode ser aplicada nas escolas. Então, o que o Conselho faz, na verdade, ele faz uma mediação entre aquilo que está na lei e nas normas, e ele próprio produz normas a partir das leis. O Conselho não faz leis, ele normatiza. É interessante. Então, o Conselho não faz lei. Não, infelizmente não. Ou felizmente. Certo. Ele não faz leis, ele só normatiza leis que existem. E normatizar significa o quê? Dizer como que aquilo que está posto na lei pode ser transformado em realidade, em práticas. Então, é uma sugestão, Ivan? Fazer sugestões, eu posso dizer isso?
Exatamente, porque você tem lá na lei, por exemplo, a LDB é uma lei, então a LDB diz que a matrícula na creche, por exemplo, começa o que a gente chama de educação infantil, tem creche e pré-escola. Então, vai lá de 0 a 3 na creche e 4 a 5 a pré-escola. Sendo que no Brasil a educação ela é obrigatória, ou seja, o Estado é obrigado a ofertar dos 4 aos 17 anos. Tá? Isso precisa ser normatizado, isso precisa ser dito, quais são as condições, etc., porque simplesmente o artigo ele não explicita todos os elementos necessários para que as secretarias estaduais, municipais, possam fazer adequação para a realidade que a gente sabe no Brasil é bastante diferente. Então, o Conselho faz esse trabalho de normatização ou de explicação daquilo que está na lei. E também tira dúvidas. Né? Então, a gente recebe dúvidas desde de professores, de professoras, secretarias, as secretarias municipais, secretarias estaduais, Ministério Público, muitas vezes até outros entes, né, do Executivo, do Legislativo. Então, o Conselho faz uma interpretação, o que está posto no artigo tal da LDB, o Conselho entende o quê? Né? Então, obviamente, a gente estuda, debate, recebe convidados, etc. E, a partir desse trabalho de estudo, de acuidade, a gente faz, então, os nossos pareceres, diretrizes, né? E, eventualmente, indicações. Então, esse documento que você falou inicialmente, ele foi um parecer, que é um dos documentos que o Conselho faz, recomendando práticas, né? Como que os sistemas, as redes, as escolas poderiam organizar o calendário, uma vez que teve uma medida provisória, né, que ela flexibilizou, ou seja, os 200 dias letivos que são obrigatórios pela LDB, eles estão flexibilizados, significa que eles podem ser reduzidos, mas não houve a flexibilização da carga horária, ou seja, das 800 horas. Como é que você coloca a mesma carga horária num tempo menor? E esse é o grande desafio, né, Ivan? As famílias estão muito confusas, e é o que a gente vai conversar justo hoje. Exatamente. E fora da escola, porque se fosse numa situação em que a gente pudesse estar presencialmente na escola, provavelmente o drama seria menor. O problema é que nós estamos fora, impedidos por conta da pandemia, e a dificuldade, nós começamos a receber no Conselho uma série de pedidos, inúmeros pedidos, de secretarias, de escolas públicas, privadas, para a gente regulamentar, ou seja, para que nós explicássemos com base na legislação vigente, ou seja, na Constituição e na LDB, como que os sistemas, as escolas, secretarias, poderiam organizar, então, né, esse calendário, considerando que não terá mais o mesmo período temporal, mas sim o mesmo período de tempo. Não serão os 200 dias, mas permanecem, por enquanto, as 800 horas. Então, o parecer visa dar a resposta a isso. Como que se pode organizar nesse contexto de pandemia, ou seja, grande parte das crianças em casa. Ótimo, Ivan. E é o que está pipocando aqui das perguntas, os pais querendo entender como podem ajudar, e é o que a gente vai conversar hoje. Como eu disse para vocês, a gente vai falar aqui de muitas mudanças que estão acontecendo na educação. O Ivan tocou já num assunto, né? A escola, que era basicamente um lugar onde a gente levava a criança antes de trabalhar e depois só voltava para buscar, mudou, né? A relação nossa, e quando eu falo nossa, é porque esse menino que está aí na foto é o meu neto, é o Bernardo, é aluno de uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro, a professora Ivone Pereira, aqui em Senador Camará. De repente, a gente se vê num contexto de estar em casa e tendo que dar conta, Ivan, de trabalhar essas atividades, essas 800 horas que você falou, com famílias que têm, às vezes, mais de uma criança em casa e que não necessariamente entende o que precisa fazer. Então, o nosso objetivo hoje é falar dessas mudanças, como que a escola está se transformando e entender que isso não é algo, como eu digo, de agora, mas é algo que aconteceu há um pouco de tempo atrás, perpassa o agora e vai perdurar, gente, por algum tempo no que a gente vem chamando de um novo normal ou de uma nova normalidade. Só para vocês terem uma ideia, isso não é algo que acontece só no Brasil, isso são dados da Unesco, que a gente tem 165 a 190 países com escolas fechadas, eu sempre coloco o número mais baixo, para não correr o risco de errar, com 1,5 bilhões de estudantes sem aulas presenciais, o que dá
90% de todos os estudantes do mundo. E por que esse pessoal está fora da escola, né? Eu ouvi outro dia essa expressão e falo, tem um boi na sala de casa. De repente, a escola veio parar aqui, dentro da minha casa. O que eu faço agora, né, com esse bode que veio parar aqui dentro da minha casa? A questão da família funcionar como algo estruturante para o desenvolvimento das crianças, a importância dessa comunicação muito fina entre a família e a escola precisa ser o foco. Assim como a questão da saúde está conversando com a educação, que está conversando com a assistência social. E você pode falar assim, mas Raquel, eu não sou da rede privada, pública, meu filho é da rede privada. Educação é um direito constitucional de todos. O Ivan está aqui para me corrigir se eu falar algum impropério, mas a governança rege a educação, quer seja da rede privada, quer seja da rede pública. Não é isso, Ivan? Exatamente. Precisa estar atento. E posto isso, essa pandemia, gente, não tem ainda uma vacina, a gente não tem hoje como cravar uma data de volta. Eu tenho observado nas minhas conversas com outros países que a ausência de uma vacina e a ausência de um fármaco, de um remédio que resolva esse problema, faz com que a única medida que a gente tenha hoje de não deixar que isso cresça cada vez mais, em larga escala, num número cada vez maior, é pelo distanciamento social. Eu penso que cada um de nós aqui já teve alguém muito próximo atingido pelo Covid e como uma vítima, né? Ou seja, uma morte. Hoje, professor Ivan, eu recebi uma notícia que me deixou, e eu queria até homenagear a diretora Ana Paula, do colégio, uma diretora de colégio aqui em Bangu, professora de física, com 35 anos, que faleceu de Covid. Então, ela está pegando todas as idades e a gente sabe que na escola, por ter muita troca, principalmente nessa faixa etária que a gente está trabalhando hoje, as crianças se tocam, colocam a mão na boca, troca de brinquedo um com o outro, a gente precisa ter esse isolamento, esse distanciamento para mitigar os riscos. E aí, com isso, Ivan, eu vou abrir agora a fala, vou tirar aqui essa tela, para a gente começar a falar, e eu vou trazer para você algumas provocações. Pode ser? Quando a gente começou a alinhar essa fala, Ivan, você me sugeriu que a gente falasse em como aprender, né? E que isso seria um assunto que lhe causa uma certa... lhe tira o sono, de uma certa maneira, vamos botar assim. Então, eu queria que você, se pudesse, começasse falando para a gente como que é essa ideia do como aprender, primeiro com uma criança de 4 até 2, 3, 4, 5 aninhos ali na pré-escola, e uma criança que está na transição para o fundamental do primeiro ano, 6 anos. O que é isso? O que é o como aprender? Bom, o que a gente sabe dos estudos psicológicos, históricos, da história da educação, é evidente que esses conceitos vão mudando, né? Mas hoje a gente sabe que a criança ela já tem uma personalidade, ela vai se desenvolvendo à medida que ela vai sendo estimulada. Então, o aprender ele vai se transformando à medida que as crianças vão se desenvolvendo. Então, o bebê ele já tenta se comunicar, ele já tem inatamente, né, o desejo de comunicar, só que ele se comunica por expressões, por choro, né? Então, os pais normalmente conhecem o que os seus filhos querem dizer, mesmo que eles ainda não saibam falar, com menos de 2 anos, por exemplo, né? Agora, o que a gente percebe e o que a gente tem na literatura é que essas crianças que são mais estimuladas, ou seja, que conseguem ver cores, formas diferentes, que são apresentadas a formatos, que são estimuladas a aquilo que a gente chama de linguagem, que é tato, audição, gustação. Essas crianças desenvolvem mais a sua capacidade linguística, né? E, portanto, elas vão ter mais facilidade nos anos seguintes. Quando a gente já está falando ali da questão de creche, de pré-escola, quando as crianças já estão passando ali de 3 para 4 anos, elas já têm um grande desenvolvimento, já conseguem pegar coisas, etc. Então, os estímulos têm que ficando cada vez mais sofisticado. E o que quer dizer sofisticado aí? Mais variado. Então, os pais, as mães, os cuidadores, os avós, têm que falar com as crianças. Não pode esperar que elas comecem a falar para falar, né? Não, tem que conversar com ela, mesmo que a criança ainda não responda da maneira como a gente às vezes imagina. Então, tem que oferecer para ela
diversidade de coisas para ela pegar, espaço para ela poder se movimentar. Então, esse que é o desenvolvimento, esse é o aprender, porque a criança ela aprende do ponto de vista corpóreo, ou seja, ela precisa pegar as coisas, ela precisa sentir, para ela ter noção de força, de tudo isso ela vai assimilando. E tem também o desenvolvimento cognitivo psicológico, que é aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, as expressões que a mãe, que o pai fazem, o tom de voz, tudo isso ela vai assimilando, né? Então, isso facilita o desenvolvimento da criança. É isso que a gente deve fazer, ou pelo menos a gente tem que saber disso, para poder dar os estímulos corretos. Então, na creche, o que a gente chama de educação infantil, e é exatamente educação, porque não é escolarização, né? A educação infantil ela tem exatamente por obrigação ofertar esses estímulos para que as crianças desenvolvam a sua capacidade linguística, a sua sensibilidade, enfim, o seu próprio eu, para que elas possam, quando entrarem, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, ter um desenvolvimento à altura das suas próprias potencialidades, ou seja, aprender a ler e escrever sem que seja um trauma, porque elas já brincaram, elas já participaram das cores, elas já verificaram as diferenças geométricas, elas já tocaram, já sentiram, foram estimuladas, foram beijadas, foram tocadas. Então, o aprendizado da criança antes dela entrar na escola é, sobretudo, por meio da brincadeira, do lúdico, só que tem uma intencionalidade educativa, por isso que fala educação infantil, né? Então, não é a brincadeira pela brincadeira. A brincadeira pela brincadeira é evidente que ela tem que ter o espaço, mas o que nós estamos falando aqui é de uma brincadeira que tem um objetivo educacional, para que a criança desenvolva habilidades, competências, para que quando ela entre na escola, né, ou até antes, quando ela está na pré-escola, por exemplo, ela consiga ir entendendo as diferenças entre, por exemplo, o que a gente fala e a representação do que a gente fala, que é a escrita. É por isso que é importante também que os pais e as mães contem histórias para os seus filhos. Porque o que é a escrita? A escrita é uma representação. E a história também é uma representação de pensamento. Então, a criança vai aprendendo que existe uma coisa que tem continuidade, uma coisa que leva a outra, o que a gente chama de enredo. É alguém que esteve em algum lugar num determinado tempo. Esse tempo pode ser passado, pode ser presente, pode ser futuro. Isso vai dando uma série de elementos que a criança vai introjetando meio que sem perceber. E quando ela chega para a escola, ela já tem esse repertório todo de presente, de passado, de futuro, ela já sabe falar, já é um falante da língua. Ela não vai para a escola para aprender língua portuguesa, ela já fala a língua portuguesa. O que ela vai é para perceber quais são as variantes da língua portuguesa e como que a língua funciona. É para isso que a escola, é isso que é o dever da escola em relação à língua portuguesa. Agora, se essa criança foi estimulada, se ela brincou, se ela cantou, se ela rolou, ela tem um repertório fantástico para ela depois ir percebendo como que se dá a transição entre aquilo que a gente fala para aquilo que a gente escreve, ou seja, as letras, e depois para os textos, a diversidade de textos. Então, ela já sabe que tem um começo, que tem um meio, que tem um fim, que tem personagens, que tem presente, que tem passado. Ela já sabe, ela vai percebendo, mesmo que ela não consiga explicar, que o que a gente fala não se escreve da mesma maneira. Então, há o que? Uma representação. Alguns sons são representados de uma maneira. Então, a escrita ela é uma representação, uma condensação daquilo que a gente fala. A escrita não tem tom, a escrita não tem a velocidade da fala, e as crianças percebem tudo isso. Então, esses estímulos é que os pais podem dar nesse momento de pandemia, quando as crianças não estão nas escolas. Eles não vão se transformar em professores, né? Eles não têm formação para isso, mas se eles tiverem a informação mínima de como esses processos de desenvolvimento acontecem, e eles são os principais responsáveis, os que mais querem bem dos seus próprios filhos, eles podem fazer algumas dessas coisas que estimulam as crianças, nessa faixa etária que nós estamos falando, para que elas desenvolvam. Então, conversar com a criança, mostrar coisas, trocar de mão para um lado para o outro, chamar atenção. Isso tudo é que propicia o desenvolvimento cognitivo, psicológico da criança, e isso faz uma enorme diferença. Quando eu dava aula no Fundo 2, por exemplo, a gente vê a diferença. Crianças que são muito tímidas, crianças que têm medo de falar o próprio nome. Por quê? Porque elas não tiveram, muitas vezes, a oportunidade de desenvolver isso na fase anterior.
Então, elas chegam para a escola muito fechadas. Claro que tem outros problemas, casos de violência e tudo que a gente sabe que acontece no mundo. Mas, excetuando esses problemas mais graves, se ela não tiver essa oportunidade de desenvolver essa habilidade, isso vai fazer falta. E faz falta. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem uma defasagem imensa de pelo menos 2 anos e as crianças, no 3º ano, mais da metade, não sabem escrever o próprio nome, porque não tiveram os estímulos adequados. Seu som, Raquel. Obrigada, Ivan. Eu estou lendo aqui no bate-papo algumas perguntas e também coloquei no meu Facebook sobre como que as famílias estão se sentindo. E, pegando carona do que você está dizendo, a gente percebe que é fundamental essa construção de relação entre a família e a criança, né? Um vínculo, porque a gente sabe que o aprendizado, a aprendizagem, ela não se dá por instrução, faça isso, faça aquilo, mas muito mais pela construção de uma relação e depois de uma determinada faixa etária, as pessoas acabam olhando e imitando comportamentos, repetindo comportamentos. Por que eu estou falando isso, professor Ivan? Quando a gente fala da leitura, 2 coisas me saltaram aos olhos. A gente vive num país que muitas das casas não possuem um livro. Ou tem também situação de casas que têm livros, mas que os pais não têm o hábito de ler, né? E antes da pandemia, a maioria dos pais só via os filhos de manhã cedo, quando arrumava para ir para a escola, e tarde da noite, quando chegava do trabalho. Agora, esses pais, a gente tem alguns grupos, né? Ou os pais que continuaram com o trabalho remoto de casa e não têm ou não conseguem ainda se organizar para ter esse tempo com o filho, que a gente está vendo aqui pela sua fala, que para a educação infantil isso é fundamental. Nós temos os outros pais que estão num nível de estresse tóxico enorme e que estão recebendo chuvas e chuvas de atividades das escolas e até colocando criança de 2, 3 anos para ter aula do jeito que a gente está fazendo aqui. E temos um terceiro grupo de pais que não tem nem mesa em casa, quem dirá computador, e não consegue ter comida para dizer que vai ter tempo para parar para brincar com o filho. Então, a gente tem um país multifacetado, fragmentado, e a gente sabe disso, tanto eu quanto você. Então, primeiro colocar aqui para as pessoas do grupo que essa é uma preocupação que a gente tem, mas que a gente vai tentar aqui hoje voltar para o princípio básico, da época que os nossos avós, por exemplo, contavam histórias para a gente, né? O que o professor Ivan colocou, de aumentar o repertório através da contação de história, pode funcionar também, professor? Se eu não tiver um livro, por exemplo, para ler, eu chamar a criança para contar uma história e pedir que a criança, por exemplo, veja um filme e depois me conte o que aconteceu naquele filme, a criança que ainda não se alfabetizou, para trabalhar essa questão que você muito bem falou da oralidade, dele perceber que tudo que ele absorve do mundo ele consegue pensar e depois ele consegue dar a opinião dele por uma fala e depois, mais tarde, ele vai aprender que o que ele pensa ele também consegue escrever. A contação da história ajuda nisso, professor? Fundamental. Não só para a questão da alfabetização, do letramento, mas para a própria construção do próprio eu. Para a criança ir desenvolvendo a capacidade de pensar sobre si mesma. Quem eu sou, por diferenciação, a narrativa, a história, ela tem uma questão de magia, a criança ainda vive no mundo mágico, ela vai saindo desse mundo mágico aos poucos, né? Então, na verdade, você não precisa de livro para você fazer esses estímulos com seus filhos. É evidente que o livro ajuda muito, né? Mas se você não tiver livro nenhum, você pode contar histórias, você pode inventar histórias, você pode fazer variações de histórias. Você pode contar uma parte da história e, dependendo da idade do seu filho, pedir para ele continuar a história. Ele pode contar a história de uma outra perspectiva. Por exemplo, me lembro de uma história que eu via muito na infância, que falava do macaco Simão, que ele ia num bananal pegar bananas
e aí tinha uma senhora que não gostava e sempre tocava ele fora. Aí ele se veste um dia com uma pele de leão, assusta a dona e pega todas as bananas e sai cantando a música. A velha me enganou com o boneco de alcatrão, eu enganei a velha com a pele de leão, tililim, 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 tililim. Ora, essa simples história poderia ser colocada num outro cenário com outros personagens. Então, uma história simples que acontece em um determinado lugar, né? Ela pode ser transformada e cada um dos personagens contar a sua história. Tem a história da cigarra, da formiga, que a formiga trabalha, a cigarra só canta. Ora, vamos deixar a cigarra contar a história? Será que vai ser a mesma história se a história for contada pela cigarra? E se, em vez de serem a cigarra e a formiga, se a gente colocar outros insetos? E se, em vez de ser insetos, se a gente colocar outros animais, mamíferos, se a gente colocar pássaros? Então, com base naquilo que a criança vê no mundo onde ela está, é só colher os elementos e usar a criatividade que a gente sabe que o brasileiro tem. Então, você pode contar com um conjunto de palavras, depois estimular a criança. Ah, um peixe, mas qual peixe? Digamos que ela tenha contato, se mora em praia, como é o caso de vocês no Rio. Ah, pode ser um peixe tal, um peixe assim. Ah, e se for, se essa criança frequenta, por exemplo, com os pais, supermercado, etc. Então, ela tem uma memória visual das coisas. Então, tudo isso pode ser estimulado, tudo isso pode virar personagem. Então, pode ser um personagem, por exemplo, um objeto. Então, isso vai aguçar a criatividade da criança e ela própria vai começar a contar histórias para ela mesma. Então, na verdade, o livro, claro que é essencial que todos pudessem ter, mas você, de fato, não precisa do livro para poder se embebedar, se embarcar na magia da contação de história. Basta que você, de fato, tenha esse apelo, que você goste disso e esteja interessado. Está cheio de vídeos na internet, dando dicas do que fazer. Você pode pegar um papel qualquer, uma caneta, e você pode fazer com alguns riscos personagens, você pode mostrar para o seu filho. Se você dobrar esse papel, ele pode virar uma casa, ele pode virar uma árvore, ele pode virar um animal. Então, na verdade, você não precisa de muita coisa, desde que você esteja interessado e que, óbvio, você tenha a condição mínima, um espaço mínimo e tenha pelo menos papel. Ivan, isso é uma coisa que você tocou que é importante, né? Da gente trabalhar com o material que a gente tem em casa. Porque muitas vezes o pai pode dizer assim, mas a escola está mandando eu imprimir, não tem impressora, a escola está pedindo para eu usar um papel cor de abóbora e eu não tenho. A gente precisa usar as tarefas domésticas, a gente precisa usar o cotidiano da casa. Aqui, por exemplo, quando o Bernardo está comigo, eu peço para ele molhar as plantas e contar de 1 até 10. E depois eu peço que ele molhe cada planta 3 vezes. Aí outro dia ele virou para mim e falou assim, vó, se eu contar 10, 2 vezes molhando a planta, sabia que dá 20? E ele tem 5 anos. Eu não posso dizer que ele sabe multiplicação formalmente, mas ele está ali aprendendo. Então, esses exemplos da gente pegar as coisas que são bem tranquilas e começar a transformar essas experiências em aprendizagem, que se algum pai aqui, alguma família for ler depois sobre isso, vai achar até o termo campos de experiência para definir o que a gente precisa trabalhar na infância, vai perceber o quanto que é importante deixar a criança experienciar, experimentar e contar o que ela está sentindo, contar o que ela está percebendo, porque nessa faixa etária ela está aprendendo a nomear o mundo, né? Eu vou agora, Ivan, ler aqui alguns depoimentos de pessoas que me autorizaram, só não vou dizer os nomes, para que você possa reagir a esses depoimentos, tá bom? Eu fiz uma pergunta, como eu disse, na minha rede social, perguntando como que as famílias estão se sentindo com a educação agora na época da pandemia. E essa resposta veio de uma mãe que também é professora, tá? Sou professora de anos iniciais por formação e tenho um filho de 3 anos e meio. Não estou recebendo muita orientação da escola e, honestamente, não estou procurando também. Só quero manter nossa sanidade mental e passar por isso. Conteúdo, matérias, metas de escritores e habilidades, o meu filho vai ter a vida toda para aprender. Como é que se reage a isso, Ivan? Bom, pelo vocabulário que você leu aí, dá para perceber que é uma pessoa bem alfabetizada pelas palavras que ela utilizou, né? Então, provavelmente deve ser uma mãe que está assoberbada, quer dizer, está estressada
em função de um acúmulo de trabalho, de tarefas, provavelmente não tem conseguido dar conta dos seus próprios afazeres profissionais e acumular ainda as tarefas domésticas de casa e acompanhar o filho. Então, é óbvio que a gente compreende essa situação, né? Então, muitas vezes falta o bom senso também da escola não perceber que não é possível transferir as atividades que eram feitas, sobretudo para essa faixa que nós estamos falando, né, de educação infantil. Você não consegue transferir isso, seja por ensino remoto, o nome que você queira dar, não tem como, porque esse momento ele é um momento focado na presença, na presencialidade. Né? Esse contato é fundamental para essa questão do gesto, do som, das cores, para esse desenvolvimento que a criança tem, o contato é fundamental. Agora, não sendo possível esse contato, como é o caso agora, não fazer nada é também um outro extremo. Agora, falta aí talvez o bom senso. Né? Então, se a criança, vamos imaginar que ela tivesse lá 3 ou 4 horas de atividade na escola, não é possível que a escola queira manter o mesmo ritmo com atividades que ocupem essas 4 horas por uma tela de computador ou de celular, porque é evidente que isso não pode dar certo. Então, falta o bom senso. Acho que nem um extremo nem outro. Nem achar que é possível fazer tudo aquilo que se fazia presencialmente à distância, porque não tem pé nem cabeça esse entendimento, mas também não fazer nada é prejudicial à criança, porque ela não vai ter o mínimo dos estímulos ali para ela poder continuar tendo alguma atividade mental com qualidade, visando isso que nós estamos chamando de educação. Então, acho que nesse caso falta um pouco de bom senso e talvez, provavelmente, de ajuda para essa mãe, né? Não sei se é o caso de uma mãe só, se tem mais pessoas na família, talvez uma divisão de tarefas aí para que ela não tenha que arcar com tudo, né? Tem uma outra aqui, Ivan. A escola está fazendo o melhor que pode, porém o meu filho, de 4 anos, perdeu o interesse em fazer as atividades. As primeiras semanas ele estava adorando, agora diz que está chato e não quer mais fazer. Não estou forçando ele, até porque acho muito novo. E os dias que ele está mais afim, nós fazemos. E os que não quer, eu deixo para depois. Estava ficando bem chateada, mas agora eu entendi que ele pode aprender e está aprendendo todos os dias várias coisas. Ele me ajuda a organizar a casa e a fazer as tarefas domésticas. Eu acho que esse contato é fundamental, né? Pelo que você disse aí, eles estão tendo um contato próximo disso. É claro que uma criança de 4 anos, ela é muito suscetível a exatamente isso. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Isso, inclusive, acontece na escola. Visitei inúmeras escolas acompanhando a atividade e você vê isso. Hoje ele não quer fazer. Você pergunta o nome, hoje ele não quer dizer o nome. Hoje ele não está disposto, ou ela não está disposta. Né? Então, eu acho que a gente tem que, de novo, usar o bom senso aí. Né? E também ter um pouco de compreensão da dificuldade das escolas, dos professores, de tentar fazer um trabalho à distância, primeiro um trabalho inovador, que não foi feito antes, em muitos casos sem um preparo adequado, sem saber, sem ter os instrumentos corretos, sem ter tido uma literatura, uma formação, uma reflexão, tudo foi feito de sopetão. Então, tem que ter um pouco de compreensão de parte a parte, dos pais para com a escola e a escola para com relação à situação dos pais e das mães, que também estão soberbados, com problemas financeiros. Então, acho que a gente precisa ter aí uma espécie de uma concertação onde os pais, né, os responsáveis, tenham contato com a escola para poder fazer esse tipo de conversa. Olha, ou é de mais, ou é de menos, ou talvez isso possa ser assim, ou possa ser de uma outra maneira. Sem esse diálogo, aí realmente fica difícil, porque a escola pode estar imaginando que ela está fazendo num tempo e numa quantidade justa, até para justificar a mensalidade, se for uma escola privada, por exemplo, e isso pode ser entendido do outro lado como excesso, em alguns casos até como de menos. Então, só uma conversa, só o diálogo é que pode resolver um problema como esse. Evidente que crianças nessa faixa etária, provavelmente muitos dias elas não vão querer fazer nada, porque elas estão fora do ambiente que elas assimilaram como um ambiente de escola. Casa é um ambiente de brincar, de não estudar para eles. Então, a gente não tem culturalmente no Brasil essa tradição de disciplina de estudos, de rotina. Poucas pessoas têm, isso não é da nossa cultura. Eu dou aula no ensino superior e vejo isso até nos alunos do ensino superior. Não tem uma cultura, e eu mesmo não tinha.
né? Uma cultura de disciplina, de estudo, do que faz, do que não faz, de separar um tempo. Então, as crianças precisam, é essa questão do estímulo, elas precisam ser estimuladas, por exemplo, a guardar o silêncio. Elas têm que aprender que o silêncio é importante para elas organizar as ideias, para elas pensarem. Elas têm que aprender que organizar as coisas, por exemplo, aqui está o papel, aqui está o lápis, aqui está aquilo, isso ajuda porque isso organiza a mente, organiza a maneira como elas passam a ver a si e ao mundo externo. E, obviamente, quando elas vão estudar, também elas têm que ser ensinadas a organizar. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. E é evidente que ela vai questionar e tem que ser apresentada alguma razão. Se você quer fazer diferente, então faz e vê se é melhor, se funciona. Então, eu acho que é o diálogo que muitas vezes está faltando, e, claro, reconhecendo o estresse do momento, as dificuldades todas que geram situações como essa. Ivan, existe uma palavra que é um termo técnico chamado parentalidade. Parentalidade, gente, é a responsabilidade de quem cuida do menor com a educação daquele menor. E quando eu ouço você falando, vejo as perguntas, estou vendo aqui os comentários, né? As famílias, elas não estavam habituadas a terem convívio com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Isso é algo que é uma fratura, vamos botar assim, social, e que a pandemia, o Covid, botou uma lupa assim em cima e mostrou para todo mundo, né? O quanto que esse vínculo, não só família-escola, mas família e estudante, era um vínculo quebrado. E nós estamos todos aprendendo juntos a como reconstruir esse vínculo. A pandemia ela mostra que muitas das prioridades que a gente tinha na vida não são tão prioritárias. Porque a gente está a 60 dias de quarentena, de isolamento social, distanciamento social, que é o termo correto, e ninguém está deixando de viver por isso. As pessoas estão morrendo de outras causas, mas não por deixar de fazer coisas. Minha pergunta é, Ivan, o que aconteceu com a gente enquanto sociedade e educação que a gente ficou com essa ideia quase que escola é um depósito de criança? Muito parecido com o que tem no shopping center, que eu vou fazer compra, deixo a criança lá por X minutos para eu ter paz fazendo compra. As pessoas usam essa mesma fala, que estou doido que acabe as férias para poder ter tempo para a criança ir para a escola. Na sua visão de estudioso da educação e dentro lá do conselho, como conselheiro, onde que aconteceu alguma coisa conosco como sociedade civil que a gente se perdeu e o propósito da escola virou um lugar ou para a pessoa se alimentar ou para ficar lá aguardando os pais fazerem outra tarefa para ter um momento de buscar? Isso está ligado a vários fatores, mas um fator eu acho que é essencial é a questão da história do país. O Brasil é um país que tem uma história de desigualdades. Então, não tem como a gente, digamos, não colocar essa questão. Então, muitas vezes, as famílias, elas próprias não tiveram uma experiência educacional, como nós estamos colocando aqui. Também para elas, os pais, não foi dada essa oportunidade disso que nós estamos falando, desses estímulos, dessa contação de história, de contato com os livros, desse receber de carinhos. Também não foi dado. Então, muitas vezes, muitas famílias são constituídas de histórias de dores, de lutas, de ausências e, sobretudo, histórias de negação. Não, 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 não. Inevitável que essas pessoas reproduzam com seus filhos as misérias das suas vidas, as fraturas, as dificuldades. Então, você se apanhou dos seus pais, a tendência é você bater nos seus filhos. Você reproduz isso, a não ser que você tenha condições de fazer exatamente o que a gente está fazendo, que você tenha condições de refletir sobre isso, que você tenha condições de verificar a partir de outros pontos de vista. Daí a importância das artes, da literatura, ou seja, de você poder sair de você mesmo. É como que você exorcizasse essas questões todas. E isso não se faz se você não tiver conhecimento, se você não tiver informação, se você não tiver acesso. Então, você encontra pessoas ao longo da vida, e eu dei aula para um público muito, muito extenso, de vários lugares, várias cidades, então você vê muitas pessoas que elas são encalacradas, elas não tiveram oportunidade
A vida não foi, digamos, muito generosa com elas, por vários motivos. Essas pessoas, quando se tornam pais e mães, serão as mães e os pais possíveis, de acordo com as histórias que elas tiveram. Sim. Evidente que elas vão amar os seus filhos, querem o bem deles, mas a maneira como elas entendem o que é amar, a maneira como elas entendem o que é fazer, o que é não fazer e as razões. Então, e do outro lado, a gente tem na classe média, por exemplo, a questão do recurso financeiro necessário para dar qualidade de vida, porque nós vivemos num mundo capitalista. A questão é consumo, e para ter consumo você precisa de renda. Logo, você não pode estar com seu filho o tempo que você gostaria, porque você está em busca do dinheiro para oferecer para ele aquilo que muitas vezes você não teve. Então, você, obviamente, reforça um lado e fragiliza o outro lado. É isso que você falou agora há pouco. Leva o filho para a escola de manhã e busca à tarde. Quando você está com ele, você não sabe o que fazer, porque você está trabalhando o tempo todo. Então, falta um pouco desse equilíbrio. E, socialmente, a gente ainda é uma sociedade em construção. Não são oferecidas condições para que, primeiro, as pessoas tenham consciência dessa importância. Aquilo que marca os filhos não é aquilo que eles recebem. Eu canso de ouvir dos meus estudantes. Cansei de ouvir por mais de 10 anos. O que marca são as experiências significativas que eles têm com seus pais. Não é o presente que marca. Quando você pergunta para o estudante, quando ele está no quinto, no sexto, sétimo ano, e eu perguntava para ele, o que vocês fizeram na segunda-feira, quando é a da aula de língua portuguesa? Vamos escrever sobre o final de semana. O que vocês fizeram com seus pais? Muitos não tinham que escrever nada, porque não tinham feito nada. Sim. Sábado e domingo. Então, agora, é claro que também do outro lado a gente entende, às vezes eram pais que trabalhavam sábado e domingo, trabalhavam no supermercado, enfim, uma vida dura, duríssima, né? Então, como a gente distribui mal os benefícios da sociedade, e dentre os principais benefícios está o benefício da educação, das artes, metade dos bairros aqui em São Paulo não tem biblioteca, não tem museu, não tem nada. Não tem árvore, não tem nada. Então, como que a gente vai querer que essas famílias, né, que elas tenham uma atitude que não condiz com a vida dura que elas levam? Então, a gente entende. Agora, nós queremos mudança. Para que os filhos dela não continuem nessa roda desgraçada de dificuldades e de conflito fechado entre apenas ter e sem a capacidade do ser, que é o mais importante, para isso nós precisamos mudar. E, para isso, esses pais também terão que fazer um esforço a mais, sobretudo, talvez até maior do que o que foi feito pelos pais deles. Para que a gente consiga sair desse ciclo de miséria de um país que tinha até pouco tempo sétimo, oitavo PIB do mundo, né? Mas cuja divisão está em pouquíssimas mãos e que a maioria, como a gente está vendo agora, quase na miséria. Então, esses são os elementos centrais. É difícil a gente falar da educação sem falar da condição social, do quanto as pessoas recebem, né? Imagina quem está desempregado, sem salário, sem nada, e aí o filho não pode ir para a escola, tem o problema da merenda que você falou, e aí você quer exigir desse pai que ele faça essas atividades todas. Ele está com a cabeça a mil, a mãe... Eu tô no grupo de WhatsApp da Escola do Bernardo, de Educação Infantil, e é uma escola municipal, como eu falei para vocês, e essa discussão apareceu lá no grupo. Como que eu vou pensar, vou pensar em fazer tarefa se eu estou preocupada de que eu não recebi o meu cartão, que aqui no município do Rio foi dado um cartão para quem tem o Bolsa Família, né, com determinada quantia de dinheiro. Então, isso que você está falando é extremamente relevante, Ivan. Posso te provocar mais um pouco? Claro, manda. Pronto. A gente sabe, quem é da educação, que tem uma diferença entre educação e escolarização, né? Educação, que é do transformar a si mesmo, para eu ser capaz de ter um projeto de vida, eu conseguir chegar onde o meu sonho quer que eu chegue, e eu falo isso com muita propriedade, porque para eu conseguir estudar morando em Bangu, eu sofri muito, pegando ônibus, trem, chegando em casa meia-noite, saindo de casa 5 da manhã, dependendo do CEP que a gente mora, tudo é muito mais difícil. E escolarizar, e a educação ainda é um direito constitucionalmente garantido. A escolarização foi o modo como a sociedade se organizou num sistema para oferecer condições para que essa pessoa, esse cidadão, pudesse atingir a educação. Mas não são sinônimos, educação e escolarização.
E quando eu leio aqui os pais falam muito da questão da preocupação, principalmente agora do fundamental, anos iniciais, falar um pouquinho deles, das listas de exercício que estão chegando, de escolas que vão fazer prova online. E eu queria ler aqui agora de uma mãe que fala exatamente sobre isso. Ó, estou enlouquecendo. A minha filha do meio tem 9 anos e eu tenho uma bebê de 8 meses. Está sendo apavorante. As aulas são pela manhã, ela não consegue fazer sozinha, precisa de auxílio. Nesse mesmo horário, a bebê está acordando, hora da mamada, fazer almoço para casa e para bebê. A filha querendo ajuda nos trabalhos, a outra querendo colo. E são duas professoras que atendem minha filha, uma de 8 às 10 e outra de 10 ao meio-dia. Desespero total, que isso termine logo. Então, quando eles ouvem, agora tem muitos pais aqui ouvindo a gente, Ivan, pode achar que a gente está com conversa muito romântica, muito utópica, e que está tendo um sofrimento lá na ponta, né? Ao mesmo tempo, o pai pode querer tomar uma decisão que é muito equivocada, de achar que a escola não tem sentido, porque confunde educação com escolarização, e falar assim, bom, já que eu estou fazendo tudo, eu vou tirar da escola. Não preciso de escola. Então, eu queria que você falasse um pouco agora, Ivan, como a gente já falou do vínculo família-estudante, falar do vínculo escola-estudante. E o papel do professor como um mentor, um mediador, mas que também a gente precisa contar para as famílias que o professor brasileiro não teve uma formação para trabalhar com aprendizagem emergencial em situação de crise remota. Então, a gente foi jogado nisso num solavanco, estamos todos aprendendo, e mais uma informação que eu quero trazer para vocês que estão ouvindo é: nós não temos previsão que isso acabe a curto prazo. Mesmo que voltem às aulas, e Ivan pode me corrigir se eu estiver equivocada, muito alta a probabilidade de nós voltarmos num sistema meio a meio. O que é isso? Menos crianças por sala. Então, se eu tenho 30 crianças, 40, 50, que é a realidade do Brasil, numa sala, eu vou passar a ter somente 10 por dia, e eu preciso continuar estimulando a aprendizagem daquelas outras 40 remotamente. Então, as famílias vão precisar entender qual é esse novo normal, não é isso, Ivan? Para que a gente possa não ter esse sentimento, tomara que termine logo, porque vai perdurar um tempo. Então, o que você pode falar para a gente, Ivan, dado esse cenário da relação escola, família, estudante, e esse vínculo do aluno com a escola? Muito bom, Raquel. Eu acho que uma coisa importante que os pais, né, as famílias, os cuidadores, avós que cuidam, precisam ter o seguinte: o bem maior que vocês podem oferecer para os seus filhos, seus netos, é a educação. Esse é o bem maior. Porque mesmo que você tenha recurso, o recurso vira fumaça em pouquíssimo tempo. Se ele não souber como organizar, se ele não souber onde aplicar, se ele não souber o que fazer. Está cheio de casos aí. Então, a educação é o bem maior que pode ser dado. Onde que é possível ter essas habilidades, ter essas experiências, esses encontros? Ivan, só um minuto. Fala para a gente, assim, como se estivesse explicando para todo mundo que está aqui que não é de educação, o que é habilidade? Que a gente ouve tanto isso, competência e habilidade, competência e habilidade. O que é isso? É quando você sabe fazer alguma coisa, então a competência ela envolve um conhecimento para mobilizar para fazer algo. E a habilidade é aquilo que você sabe fazer. Por exemplo, eu tenho a habilidade de tocar alguns instrumentos musicais. Eu sei pôr a mão lá e tirar som. Mas é evidente que para essa habilidade se processar, existe uma competência, que é um conhecimento, que eu estudei teoria musical, eu treinei, tarará, 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 né? Então, a gente tem, digamos, essas duas palavras para falar desse processo, que é o processo de saber fazer, porque você sabe minimamente as razões pelas quais você faz aquilo que você faz, né? Então, a habilidade, tem gente que tem habilidade de desenhar, a gente fala comumente, ele desenha bem, o outro tem uma habilidade para futebol, sabe jogar bola, o outro tem uma habilidade, ele canta bem, tem uma voz boa, enfim, tem várias habilidades que a gente observa, conta histórias, é muito falante, né? Então, isso envolve um desenvolvimento daquilo que a gente chama agora de competência, porque isso implica um conhecimento
que se atualiza em coisas concretas, daí as habilidades, né? Então, a competência e a habilidade, elas envolvem essa capacidade de processar, digamos, uma informação e agir, atuar sobre uma coisa concreta, ou seja, não fica no abstrato, né? Então, a escola é um ambiente que tem que propiciar essas oportunidades para as crianças. E mais ainda, nós estamos vivendo um período de mudança completa de fatores de produção, de tecnologia. O fenômeno do digital praticamente encampa tudo, todos os processos, as pessoas se encontram, se desencontram, trabalham, redes sociais, movimenta, etc. Agora nós estamos utilizando aqui o canal online no YouTube para fazer essa conversa, porque não podemos fazê-la pessoalmente. Então, os processos da vida, todos eles, de conhecer pessoas, de casar, de namorar, de trabalhar, etc., passam em algum grau, em alguma medida, por isso que a gente chama de fenômeno da digitalização, online, etc., celular, são os aplicativos. Então, se os jovens não tiverem oportunidade de acompanhar o desenvolvimento das tecnologias, sobretudo das tecnologias digitais, agora a gente fala em a inteligência artificial, aprendizado de máquinas, machine learning, tudo isso vai impactar o trabalho. Se eles não que é tiverem machine learning, Ivan? Tem gente que não sabe. Aprendizado de máquina, quando você programa um software, né? E aí ele próprio começa a aprender com as informações, com os inputs de informação que ele tem. Então ele vai recebendo informações e a partir do aumento dessas informações ele vai deduzindo parâmetros, né? Então, por exemplo, isso é utilizado em pesquisas em relação à Covid, que nós estamos falando agora. Isso já foi utilizado, claro que sempre utilizado para o bem e para o mal. Isso foi utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, para identificar perfis de criminosos. E aí só os negros apareciam como perfil de criminoso, porque todos os dados que eram colocados na máquina davam os mesmos perfis étnico e etc. Então ela aprendia a ser preconceituosa com os dados que eram ensinados. Então isso é o machine learning. Então, se os jovens não tiverem a oportunidade de aprender essas mudanças tecnológicas, não apenas utilizar o celular e brincar com o joguinho, mas utilizar isso para coisa séria, para coisa que vai dar o ganha-pão dele, da família dele, né? E que vai possibilitar com que ele se entenda, que ele entenda o mundo, que ele entenda as coisas que estão acontecendo e que ele possa participar ativamente, não apenas passivamente, só recebendo aquilo que é dado. Se não houver essa possibilidade, nós estamos fadados ao fracasso completo. Não vai ser possível que as pessoas consigam ignorar isso e sobreviver da maneira como foi possível até há pouco tempo. As pessoas, mesmo analfabetas, mesmo muitas vezes sem terem ido nunca a escola, nunca terem tido oportunidade, conseguiu muitas vezes um trabalho e por meio desse trabalho tinha uma vida digna. Isso está ficando cada vez mais difícil em função de que quase todos os processos, os meios de trabalho, envolvem algum grau de necessidade de conhecimento digital desses processos. E não estamos falando aqui de programação, não, nós estamos falando exatamente de tudo. Para quem canta, você vai gravar uma música hoje, tudo é digital. Se você vai tocar um instrumento, a afinadora é digital. Então, não tem. Quem trabalha na agricultura, os processos são digitais para verificar o uso de agrotóxicos, para verificar a questão dos inseticidas, enfim, tudo tem algum aspecto digital. Se você não tiver minimamente a par disso, e isso você vai conseguir onde? Pelo menos para a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, na escola. Né? Então, a escola é o meio para fazer com que o estudante tenha a oportunidade de entrar em contato com aquilo que ele não tem na casa dele. E essa é a principal diferença. Né? Na escola, ele vai ter contato não apenas com o professor, mas com outros alunos de classes sociais diferentes, etnias diferentes, vidas diferentes, e isso propicia um enriquecimento que ele provavelmente não vai ter em casa com o pai e com a mãe, e mesmo que ele tenha 10, 15, 20 irmãos. Então, a escola ela ainda é fundamental para isso. E até porque, através da escola, ele pode conseguir estágios, enfim, ele vai descobrir um mundo que muitas vezes os seus pais não têm condições de dizer para ele o que está acontecendo. Muitas vezes ele nem mesmo sabe que aquilo que ele gosta, por exemplo, pode ser direcionado, pode ser indicado, orientações. Então, a escola tem um papel fundante em relação, sobretudo agora nesse momento de mudança tecnológica e mudança dos fatores todos que conjugam o mercado de trabalho. Você falando, Ivan, eu lembro que na Segunda Guerra Mundial, que nós não tivemos tanto estrago aqui como os países europeus, por exemplo, tiveram,
e a reconstrução que se deu do Japão, dos países europeus, a própria China, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, todos eles tiveram um ponto em comum, apesar de sistemas políticos distintos. Eles puseram a educação como eixo estruturante para ter um projeto de país. E olharam muito para a infância, para a primeira infância, do 0 aos 7 anos, e também para essa fase que a gente chama aqui de fundamental, anos iniciais. Porque se a gente quer ter esse cidadão crítico, esse cidadão que vai trabalhar, que vai ser feliz, que vai ter uma tranquilidade, um equilíbrio emocional, a gente precisa estimular de pequeno, né? E aí eu vou pegar aqui mais um comentário de uma mãe, para a gente comentar, e depois eu vou abrir para as perguntas. A gente combinou 1h30, eu vou abrir para as perguntas no chat aqui do YouTube. O comentário que tem da mãe ainda da rede social. A pergunta, lembrando, foi, né? Como que as famílias estão sentindo durante a pandemia com as crianças em casa, aprendendo em casa? A mãe responde o seguinte: ah, que bom alguém perguntar isso. Queria que a escola perguntasse. Risos. Eu estou triste, porque vejo os meus filhos sendo obrigados a fazer coisas que eles não querem, sendo que perdem oportunidade de aprender de verdade. Tanto a matéria que estudam, porque estão de má vontade, quanto outras coisas que poderiam aprender com o tempo que ficam ali. Estão estressados. Minha filha chora porque não consegue acompanhar tudo. Apenas essa semana, a escola mandou uma grade com horários. Antes, os professores colocavam as coisas na plataforma, se disponibilizavam para tirar dúvidas pela plataforma, porém não dava tempo de fazer porque uma criança de 11 anos não consegue organizar-se de uma hora para outra. Depois, ela ficava estressada, porque já tinha novas atividades. Eu não culpo a escola. Eu sei do esforço imenso de todos os professores ali. Mas fico triste de ver a angústia dela. Eu não consigo dar a mesma qualidade de atenção quando era só na ajuda de pesquisas e trabalhos de casa. E olha que eu tenho o privilégio de ter filhos super interessados na escola e no aprendizado. Mas essa adaptação a esse novo modelo não tem sido fácil por aqui. Isso é a situação de milhares, provavelmente milhões de pessoas, né, Raquel? Não é possível a gente ter a expectativa de fazer aquilo que a gente fazia numa situação de normalidade, numa situação de excepcionalidade. Então, isso não é possível. A escola não vai conseguir, os pais não vão conseguir, os estudantes não vão conseguir. Esse não é o principal problema. Do meu ponto de vista, a questão é a gente achar um equilíbrio. Então, a gente sabe, por exemplo, nós temos uma base nacional comum curricular, né? Então, nós temos um referencial de competências, de habilidades para cada etapa na educação infantil, por exemplo, para cada nível no ensino fundamental. Então, se a gente se concentrasse naquilo que é essencial, claro que vai haver sempre exceções, né? Mas se a gente se concentrasse naquilo que é essencial para cada etapa e para cada nível, provavelmente a gente faria um trabalho melhor, né? Então, digamos, essa ansiedade de querer fazer como se fazia, ela está fadada ao fracasso, porque é evidente que os estudantes vão se cansar, porque eles não são máquinas, eles estão fora do habitat natural onde eles faziam essas atividades, os professores também, né, muitos, inclusive, estão sendo demitidos. Então, tem um conjunto de fatores aí que a gente não pode ignorar. Então, tem que ter um pouco de bom senso de todos os lados. Os pais têm que conversar com os seus filhos, explicar para eles o que está acontecendo na linguagem que eles entendam, tranquilizá-los, né? E, obviamente, fazer acordos, porque é assim que funciona. Então, você não faz hoje, mas você faz amanhã. Não tem esse negócio de não vou fazer nunca. Isso não é educar, isso é criar monstrinhos. Então, educar é saber dizer não e saber explicitar o porquê do não, né? Evidente que isso, obviamente, precisa ser feito de uma maneira adequada, com carinho. As crianças percebem, e na minha experiência, sobretudo com adolescentes, eles adoram quando eles são admoestados, eles adoram quando eles têm uma negação com justificativa. Eles não gostam do não, mas eles preferem que os pais e os professores ajam dessa maneira, com razões, do que simplesmente aceitar para não confrontar. Por quê? Porque se não há esse confronto, não há crescimento.
E no caso específico do adolescente, ele precisa disso para ele se firmar. No caso da criança, é uma etapa um pouco anterior, né? Ela precisa, digamos, vivenciar a vida real, ela não pode viver fora do mundo real. Agora, é evidente que isso precisa ser colocado para ela na linguagem e de maneira que ela possa entender, para que ela possa tirar proveito e aprender com essas coisas. Então, de um outro lado, a gente pode pensar também que é uma oportunidade imensa que nós temos de mudar muitas coisas. Por exemplo, mudar a falta de tradição que nós temos, de disciplina. Fazer o que quer, a hora que quer, isso não dá bons frutos. Né? Agora, é evidente que é uma maneira traumática, mas a gente pode aproveitar. Você falou do Japão, dos outros países. Até 1868, o Japão era um país de analfabetos. E fizeram a grande virada, né? E eles têm uma escrita muito mais complexa que a nossa. Você sabe ou não sabe? Você tem que decorar o kanji. Eles usam 4 alfabetos. E, gente, o Ivan morou lá, tá? Então ele sabe do que ele está falando. Então, de 1868, quando houve lá a Evolução Meiji, no começo do século seguinte, ou seja, 1900, né, o século XX, o Japão já tinha praticamente alfabetizado toda a sua população. E mesmo aqui na América Latina, Argentina, Uruguai, já tinham feito um trabalho que nós não fizemos ainda. Na metade do século passado, de cada 100 pessoas que entravam no primeiro ano do ensino fundamental, só uma chegava ao ensino superior. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, nos anos 30, esses dias eu estava lendo um artigo que falava isso, nos anos 30 no Rio de Janeiro, uma reforma grande que foi feita aí, 20, 30, quando as aulas começaram a ser das 7h30 da manhã às 11h30. Quando chegou no quarto ano, ou seja, 4 anos depois, só 10% dos alunos permaneciam. Por quê? Não havia geladeira na casa das pessoas, portanto as crianças tinham que ir sem comer. Então, você vê, tudo questões que a gente poderia minimizar. Como você faz uma reforma que as crianças vão entrar no horário em que elas, obviamente, não tendo geladeira em casa, elas não têm como levar merenda e a escola também não dava merenda. Então, só 10%. E a gente sabe que naquele período poucos iam para a escola. Né? Então, quer dizer, se não há um bom senso, a gente vai para esses desatinos. A gente começou a ter o ensino fundamental agora de 9 anos, muito atrasado em relação aos países, a gente começou ontem. Né? Então, na verdade, a gente tem vários problemas. Agora, nós também temos oportunidades, porque onde tem dificuldade, há oportunidade. Então, eu acho que também os pais, as famílias que estão em dificuldade, também precisam fazer um esforço de pensar nas oportunidades que estão aí, ainda que em função de uma tragédia como essa que a gente está vivendo, pessoas morrendo, pessoas perdendo seu emprego, seu ganha-pão, etc., e tendo, digamos, trabalho dobrado ou não tendo trabalho nenhum e não tendo nada. Né? Outros países passaram por isso, por guerra. Na Síria, eles estão em guerra há uma década. Né? E você tem relatos, você tem materiais aí de estudos mostrando que as crianças continuam tendo a educação, claro, de uma maneira muito precária em relação ao que tinham antes, mas elas continuam. Nós não estamos numa situação desse nível no Brasil. Nós estamos numa situação muito difícil, né? Mas a gente pode fazer muita coisa. Agora, é preciso haver bom senso das secretarias. O que o parecer tentou fazer foi exatamente nesse sentido, de sugerir, de recomendar um leque de opções para que se pudesse fazer escolha. Então, eu vou fazer uma escolha A ou B de acordo com o público que eu atendo, de acordo com a realidade desse público, onde eles moram, o que eles comem, como que é a situação das suas famílias. Então, com base nisso, a gente colocou um conjunto de sugestões que nós não tiramos da cartola. Nós observamos o que está sendo feito no mundo. A OCDE, outros países, etc. Então, a gente tem um conjunto de informações desses países todos que estão em situação análoga à nossa, país pobre, país rico, país mediano, país riquíssimo. Né? Então, é um conjunto de informações que são comuns. Parte do que a gente colocou ali de sugestões, que é o que a gente está falando aqui, são sugestões que estão sendo dadas no mundo inteiro. Eu estava vendo, nessa semana agora, o Paquistão, por exemplo, que é um país que a gente quase nunca tem notícia. Eu estava vendo no Paquistão as recomendações para esse período. São as mesmas que nós estamos falando aqui. As mesmas. Criança é criança em todo lugar, né, Ivan? Exatamente. Na rede pública, na rede privada, num país de economia mais desenvolvida, num país de economia menos desenvolvida. Ivan, uma outra coisa que eu gostaria de provocar você, antes de olhar aqui para as perguntas do YouTube, é o seguinte: muitos pais acham
que nesse período de pandemia a escola está funcionando igual. Então, tem que ter uma aula igual. Você já falou aqui várias vezes que não dá para pensar aquele modelo de aula que existia e colocar ele remoto. E remoto eu falo porque tem gente que não tem internet, tem que chegar algum caderno impresso, alguma coisa na casa daquela pessoa. Mas você também falou dessa questão da escola, o que ela puxa para ela, para o desenvolvimento cognitivo e das aprendizagens daquele ser humaninho que está ali, e que a família não consegue dar conta sozinha, precisa da escola. Nesse cenário, Ivan, que a gente vislumbra de que nós vamos ainda coexistir, ter ao mesmo tempo aula lá, igual tinha antigamente, mas com bem menos crianças, com controle muito grande, talvez com uma carga horária menor, e esse remoto, o que o pai precisa esperar da escola? Porque a aflição do pai eu não estou tendo aula com meu filho, e agora? O que eu faço? Ele vai perder o ano? Ele vai ficar defasado? E o pai da escola pública, muitas vezes, ele pensa assim, mas já aconteceu comigo, eu parei de estudar cedo para ir trabalhar. Então, é muito também preocupante, principalmente para as crianças de quinto, quarto ano de uma rede pública, a evasão. Quando tiver a volta para esse modelo híbrido, os pais acharem, da rede particular, eu não vou pagar para ir lá só metade do tempo, vou tirar da escola. E o da rede pública, de achar assim, não, vou tirar porque já perdeu o ano, deixa ele trabalhar, que vai botar algum dinheiro dentro de casa. E a gente voltar para essa dura realidade de um trabalho infantil no Brasil. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. O que o pai precisa esperar da escola para não esvaziar o papel da escola e tirar o menino de lá e ter esse aumento de evasão. Eu acho que a gente pode começar falando a partir das nossas próprias histórias. Nós só estamos aqui porque nós tivemos a oportunidade de ter passado por esse trajeto escolar. Por isso você está aí, fazendo o trabalho que você faz, ajudando outras secretarias, e por isso eu estou aqui, hoje como professor na Universidade de São Paulo e como presidente da Câmara de Educação Básica no Conselho Nacional de Educação. Porque nós dois somos de famílias pobres, que não tínhamos também recurso, não tinha livro em casa, não tinha nada disso, né? E, no entanto, a gente sobreviveu como muitos outros sobreviveram. Então, eu acho que os pais precisam pensar que os filhos não estão fadados a reproduzir as mesmas dificuldades que eles tiveram. Não há eles não estão fadados. Eles precisam ter oportunidades, e o papel dos pais é exatamente fazer o possível para que eles tenham essa oportunidade. E a gente já sabe, é muito mais vantajoso estudar do que trabalhar na infância. É muito mais vantajoso. Por quê? Por que a classe média investe tanto nos seus filhos? Porque ela sabe disso, porque ela tem essa informação. O tempo que os seus filhos estão estudando, eles vão ganhar em dobro, em triplo, quando eles forem para o mercado de trabalho. Já aqueles que não têm essa possibilidade, que começam a trabalhar cedo, eles estão fadados a cada vez ganhar menos. E agora, com a mudança tecnológica, a não ter o que fazer. Então, na verdade, isso seria a condenação precoce das crianças, tirá-las da escola. Seria condená-las, porque onde elas vão ter contato com esse mundo que nós estamos falando, digital, com essas questões todas, sem ter uma alfabetização mínima, como elas vão entender isso que a gente está falando, de inteligência artificial, como elas vão entender a complexidade das redes neurais, como elas vão entender que tudo se processa por software, algoritmos criativos que criam música, que criam coisa, que criam rosto, que criam face, que criam tudo. Como elas vão entender e poder ser ativo nesse mundo? Ivan, que trabalho elas vão fazer? Posso fazer um ponto? E eu coloco os pais também, porque eu vejo muito nas famílias uma aflição de não conseguir acompanhar o que está sendo dado para a criança. Correu vários áudios aí pelo WhatsApp de pai xingando, pai dizendo que não aguenta mais, que não sabe resolver equação de segundo grau. Então, isso que você está falando também serve para o pai, né? Para a gente aprender a aprender. Claro, eu também não acho que seja justo a gente cobrar dos pais que não tiveram oportunidade, né, que eles tenham que ajudar os filhos a resolver problemas que eles próprios não sabem resolver. Mas, normalmente, os pais sentem orgulho dos filhos ultrapassá-los. Normalmente, é o que a gente mais vê. Eu não consegui, mas meu filho conseguiu. Isso é motivo de orgulho para a maior parte das famílias, né? O que é preciso, eu acho, é que ter um ponto de equilíbrio aí, né? Agora, tem lado bom também. Se o estudante tiver um acesso mínimo à internet, ele tem um universo para desbravar, ele precisa de orientação.
Ele precisa de disciplina, para ele não ficar clicando em tudo que ele vê, coisa que não vai levar a nada. Ele precisa saber quais são as fontes corretas para ele não achar e não confundir gato por lebre. Então, isso a escola tem que fazer. A escola, seja ela pública ou privada, ela pode ajudar as famílias, inclusive, a entender um pouco disso que a gente está falando, dessa mudança digital, das questões dos perigos digitais, por exemplo, das falsas informações, como teve aquela vez, a Bolsa Família vai ser cancelada. Milhares de pessoas foram para a porta dos bancos e chegaram, não, isso é piada. Né? Ou então tragédias que acontecem, por exemplo, por conta de piadas em redes sociais, etc., pessoas são mortas e coisas desse tipo. Então, se os pais não tiverem essa possibilidade, de fato, aí fica muito complicado. Né? Então, acho que as escolas, né? E claro que também esse trabalho deveria ser repartido, as bibliotecas também deveriam contribuir, a sociedade também não pode ficar tudo nas costas da escola. Nem da família e nem da escola, né? Exato, nessas duas instâncias. porque diz lá na nossa Constituição, na LDB, que a educação ela é responsabilidade da sociedade também, não é só da família e da escola. Então, as bibliotecas devem contribuir para isso, as instituições não governamentais, e etc. Então, a gente precisa cobrar do poder público para que essa complexidade que é se educar hoje seja compartilhado também, que não fique tudo nas costas das escolas, e que as escolas, sobretudo as públicas, tenham o mínimo de condição. Não precisa ter luxo, mas precisa ter informação, precisa ter um professor formado, precisa dar condições, precisa pagar um salário adequado para o professor, para que ele possa se engajar no trabalho. Essas questões básicas. Então, a sociedade... Agora, a gente também não pode olhar sem verificar a mudança positiva que aconteceu nos últimos 20 anos. Senão, a gente só olha o que está de ruim. Sim. E já foi muito pior, melhorou bastante. Nós temos quase todas as crianças na escola hoje. Hoje o nosso problema é melhorar a qualidade, mas é melhor tê-las nas escolas do que quando elas não estavam. Nosso problema agora é melhorar a qualidade, e a gente tem melhorado, só que não na velocidade que a gente gostaria. O que significa isso? Que o trabalho vem sendo feito. Agora, as condições não são as ideais. Então, a gente precisa, sim, como outros países, melhorar as condições de trabalho, de formação continuada para os professores. O professor não pode dar aula de inglês. Vou dar aula de inglês numa sala com 46 e querem exigir depois que o aluno aprenda, saia falando, se ele não tem oportunidade de falar a língua. Então, isso não é possível. Né? Então, tem que ter uma correlação aí entre responsabilidade e condições de trabalho, que é o que acontece nos países que a gente vive citando. Né? Agora, a gente também melhorou muito, e também acho que a gente também não pode falar só das misérias que a gente tem, nós também temos coisas positivas. E, falando da educação, nós temos muito digamos, a aplaudir, muito a ficarmos felizes por conta daquilo que a gente já fez, que 2 gerações atrás não conseguiam. Né? Então, hoje a gente tem uma situação muito melhor do que a gente teve. Então, passado esse período da pandemia, e aí entra um pouco da resiliência que a gente tem, com certeza nós vamos dar um passo à frente se nós soubermos aproveitar as dificuldades, como os outros países souberam. Na Segunda Guerra, na Inglaterra, você já esteve lá, você viu, né? Foi tudo destruído. As crianças não deixaram de ter aula durante a Segunda Guerra. E as pessoas morando onde hoje são os metrôs. E elas tinham aula lá. Então, a gente não está numa situação dessa que a gente ainda tem que estar morando embaixo da terra. Né? Então, sempre é possível, desde que haja interesse, que haja, de fato, uma predisposição ao sacrifício, porque sem sacrifício não dá. Não há como. A situação exige sacrifício. Tem pessoas que estão morrendo porque estão trabalhando para cuidar de outras. Médicos, enfermeiros. Nós recebemos lá no conselho, os pais perguntam, olha, eu sou médico, minha mulher é enfermeira, eu sou enfermeiro, minha mulher é enfermeira, e quem vai acompanhar meus filhos? Porque eu não posso voltar para casa, senão eu posso contaminá-los. E esse pessoal, Ivan, ainda tem alguém que possa deixar o filho. E quem é a servente do hospital, a equipe de cozinha, a equipe de limpeza, que também está lá, muitas vezes sem um equipamento de proteção adequado. Eu vou fazer mais uma pergunta para você e vou pedir que as pessoas agora, gente, quem está nos assistindo, tem uma média de 150 pessoas lá, Ivan, ainda, depois de 1h30, estão lá bravos, que vocês possam colocar para a gente aqui algumas perguntas para eu selecionar para o Ivan. E, Ivan, enquanto as pessoas estão escrevendo aqui as perguntas, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente pensa nessa questão toda que você já bem falou, né, do vínculo da família com o menino que está ali, da família com a escola, da escola com o menino,
a gente fala de um nome que no jargão da educação é muito comum, que é currículo, né? Que é como que eu vou correr de um ponto A para um ponto B. Currículo vem disso, né? Correr daqui para aqui e o que eu vou fazer para me deslocar, em termos de aprender, de se modificar. As famílias brasileiras, por muitos anos, se acostumaram a pensar que o que o meu filho tinha que aprender é o que está no livro. Né? Ano bom é o ano que o livro foi cumprido de capa a capa, tudo feito, nada em branco. E agora, sem essa questão do apoio presencial do professor, muitos pais também estão agoniados, angustiados com essa questão do livro não vai ser cumprido. Então, só queria que você desse uma palhinha sobre livro e currículo, o que é um, o que é outro, para o pai poder entender. Então, nós temos no Brasil um negócio chamado Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, que é um programa que distribui livros, agora materiais didáticos, né, para as escolas, e os estudantes tomam contato com esses livros nas escolas e, em alguns casos, eles levam para casa. Né? Esses materiais, esses livros e outros objetos, eles não são o currículo, eles são materiais, ou não deveriam ser, né? Em alguns casos eles são realmente, infelizmente. Eles são o quê? Materiais que devem oferecer suporte para que o currículo possa ser cumprido, exercido. O currículo é uma espécie de compromisso daquilo que a escola faz com seus estudantes e com as famílias deles. Olha, o seu filho entrando aqui, o nosso compromisso é que ele vai aprender isso, ele vai desenvolver tais e tais e tais habilidades, e, obviamente, a gente deveria ter o compromisso que ele vai desenvolver segundo a sua própria capacidade. Ou seja, ele deveria ter uma personalização das suas próprias potencialidades. Né? Ele deveria ser estimulado a desenvolver o máximo, mas considerando o seu próprio ser e a sua própria condição. Infelizmente, isso ainda não acontece. Nós estamos tentando caminhar para isso. Mas os materiais, eles são meios para que as crianças, os estudantes, né, possam desenvolver isso que a gente está chamando de habilidades e competências. Então, o currículo, ele é um conjunto dessas obrigações, desses compromissos que é feito entre a escola e os estudantes. Então, na educação infantil, por exemplo, né, as crianças têm que aprender o quê? Elas têm que ser estimuladas para essas capacidades que a gente poderia resumir de linguagem, de afeto, do pegar, do tocar, do som, das cores, do formato. Por quê? Porque isso é fundamental quando ela entra no Fundamental 1, quando ela vai iniciar, né? Se ela não iniciou ainda, o ideal é que ela iniciasse antes, mas que ela vai desenvolver mais a relação que a gente chama de alfabetização. Entender como que se escreve, como que se lê, e aquilo que a gente estava falando, a representação, a diferença ou as relações entre a fala, a escrita e a leitura. É para isso que serve o ensino fundamental 1. Se a criança aprender bem isso, ela aprendeu o essencial. Ela entende bem as relações, claro, considerando o nível de desenvolvimento cognitivo, faixa etária, psicológico dela, entre as relações entre fala, escrita e leitura. O ensino fundamental 1 é para isso. O ensino fundamental 2, ele tem que abranger, ele tem que se alargar mais. Para quê? Para que a criança tenha oportunidade de verificar as linguagens das ciências, ou as linguagens que a gente chama disciplinares. Então, a geografia tem uma linguagem, a história tem uma linguagem, a matemática tem uma linguagem, a ciências tem uma linguagem, filosofia tem uma linguagem, sociologia. Então, o estudante, aprendendo as linguagens dessas ciências, dessas disciplinas, ele vai estar mais preparado para ele continuar aprendendo. É isso, ele não tem que aprender o fato em si, a coisa, o que é fotossíntese, o que é equação. Não, ele precisa aprender os fundamentos. E hoje a gente tem, digamos, pelo menos uma referência sobre isso, que é a Base Nacional. Antes a gente não tinha. Alguns estados havia, em outros não, em alguns municípios sim. Hoje nós temos uma referência nacional. O mínimo que os estudantes devem saber. E aí, obviamente, quando ele vai para o ensino médio, ele tem que estar ligado naquilo que ele vai fazer depois. Ou seja, ele precisa aprofundar nessas questões disciplinares, nessa linguagem, e, óbvio, ele já tem que estar no nível de leitura, de escrita, de fala, muito mais competente, porque ele já passou por esses 9 anos aí do ensino fundamental, mais os anos aí da educação infantil. E aí, esses 3 anos do ensino médio, é para ele decidir que caminho que ele quer ser, que área ele vai seguir, o que ele vai fazer, se ele vai ser empreendedor, enfim, o que ele vai fazer da vida dele, né? Mas aí com mais condições de fazer as escolhas, porque ele teve essas experiências. Então,
Isso que é o fundamental. Hoje, nas escolas do mundo todo, né, você sabe disso, a questão é aprender a aprender. Porque o que você aprende hoje, o fato, Tá amanhã ele mudando está muito, né? obsoleto. Sim. Exatamente. Ivan, eu te agradeço muito. Eu procurei aqui contemplar as perguntas durante a nossa fala. Eu acredito que tem perguntas aqui muito pontuais sobre a questão da criança cega, mas tem essas perguntas aqui sobre o novo normal que nós falamos, a diferença de educação e escolaridade, a questão que o João Melo colocou muito aqui o tempo todo da responsabilidade da família, né, do que a família precisa estar ali apoiando e valorizando os professores de seus filhos nesse momento. E eu queria que você encerrasse a nossa live de hoje falando sobre uma mensagem para essas famílias que estão nos ouvindo, né? O que elas podem sair daqui hoje do que a gente falou e contar para a família delas no grupo de WhatsApp? O que é importante para um pai, para uma mãe, para um avô, uma avó, um tio, uma família que tem criança na educação infantil e no fundamental inicial, anos iniciais, saber para cuidar da saúde mental do núcleo familiar e para poder conversar com a sua escola? Primeiro, Raquel, eles devem saber que eles são pessoas abençoadas, que tiveram filhos, têm oportunidade de ver a vida crescendo, mudando, se tornando uma outra vida. Segundo, eles precisam se conscientizar que nós vivemos um período de dificuldades. E períodos de dificuldades são a coisa mais comum na vida. Alguns mais difíceis, como esse que a gente está vivendo. Mas não há vida sem dificuldade. E a dificuldade é também uma oportunidade de crescimento. O mais importante é estar junto, é passar pelas dificuldades conjuntamente, é distribuir o peso, a carga e sorrir junto. Tá? Eu acho que o que eles não podem fazer é se fixar só nas coisas ruins, nas dificuldades, que são momentâneas, porque a vida tem várias outras facetas e várias etapas. Eu já conheci gente que estava muito bem e depois esteve na sarjeta, e também o contrário. Pessoas que estavam em situação muito complicada e conseguiram dar a volta por cima. Então, está cheio de exemplo na literatura, no cinema, enfim, nas músicas, está cheio nas famílias de histórias como essa. Então, as pessoas não precisam muito longe para saber que a vida é feita de dificuldades. O mais importante é saber onde você quer chegar e onde você quer que seu filho chegue. Então, não vai ser a escola que vai dizer isso para você, não vai ser o governo, não pode ser ninguém. É você que tem que saber onde você quer chegar. Não interessa as condições nas quais você está hoje, se a sua mesa está vazia, se você não tem o que comer, se você não tem, não interessa. O que interessa é onde você quer chegar e o que você está disposto a fazer para que você chegue lá com dignidade, com integridade e fazendo da sua vida uma experiência que vale a pena. Eu acho que é isso. O principal é a vida. A educação, ela é uma parte importante porque, inclusive, ela dá mais sentido para a vida. Mas a vida é muito mais do que tudo. Ivan, te agradeço muitíssimo e aviso aqui as pessoas que esse foi o primeiro bate-papo de uma série de 3. O Ivan vai estar com a gente ainda no dia 21 para falar do Fundamental Anos Finais, dessas linguagens que ele mencionou agora e do ensino médio. E depois, no dia 28, nós vamos falar sobre o ensino superior nessa época de pandemia. Ivan, te agradeço então enormemente. E assim a gente se despede para voltar na próxima quinta-feira. Obrigada. Boa noite a todos. Prazer. Boa noite, gente. Tchau, tchau.